Bom, internautas, estamos de volta com Presidentes da História. Nós vamos relembrar que, neste momento, vamos para a quarta entrevista. A primeira foi com José Nilton Spoganix, presidente do Figueirense, marcou época. Vamos recuperar aí, para quem não conhece, o José Nilton Spoganix. O segundo presidente entrevistado, ex-presidente, Flávio Félix, campeão brasileiro, 2 títulos estaduais, 2 vice-campeonatos e o campeão brasileiro de 98, a estrela amarela acima do escudo do Avaí, também na administração de Flávio Ricardo Félix. O terceiro presidente, Valdir Vieira, ex-goleiro, que confessou que era havaiano na infância, que depois virou presidente do Figueirense. É verdade, isso aconteceu. Foi com esse senhor aí. Hoje ele está com 81 anos de idade. Então são histórias que a gente relembra. Estamos com mais uma grande figura do passado, ex-presidente do Avaí, José Nazareno Vieira. Zeno, obrigado por nos receber. Vamos contar boas histórias? Vamos contar boas histórias. Muita satisfação em ter essa oportunidade de contar um pouquinho do meu breve tempo de presidente do Avaí, mas talvez em histórias muito rico. Legal. Você foi um presidente de um mandato tampão. O Dr. Luiz Carlos Espíndola era o presidente, fez uma gestão belíssima, montou um timaço, aquele que perdeu para a Chapecoense numa condição difícil de se explicar. Lá em 77. Aquele time tinha Almir Balduino, Renato Sá, Ademir Neelico. Era fantástico aquele time. Aquele time foi ganhando todo mundo. Só que pensou que ia ganhar de Chapecó de qualquer maneira lá em Chapecó, porque tinha certeza que o jogador da Chapecoense, o Cosme, estava e já tinha sido atestado como irregular. Mas na antiga CBD, lá em cima, depois o título foi para a Chapecoense por outro conjunto, mas o Avaí perdeu aquele jogo à base de rojões, né? E de umas circunstâncias completamente adversas por 4-3. Senão você teria sido campeão estadual em 77. Teria sido porque eu, de certa forma, já estava fazendo parte daquela diretoria como vice-presidente de futebol amador. Mas quem te levou para o Avaí? Como você começou? É uma ligação de um amigo e irmão, que é o Tertuliano Xavier de Brito, que tinha uma relação muito forte com o Dr. José Matusalém Comelli. E ele me convidou para ser, naquela época eu era muito ativo em termos de esporte amador, mesmo dando aula, sendo professor, sendo estudante de medicina, era atleta, era treinador. E naquele conjunto da nova diretoria, o Tertuliano me convidou para ser o vice-presidente de futebol amador. Quantos anos você tinha? Eu tinha 27 anos nessa época. Eu dava aula em cursinho pré-vestibular e já tinha começado a dar aula também no Colégio Tarinense. Qual era a matéria? Biologia, por ser um estudante de medicina. Aí aceitou o convite? Para vice-presidente de futebol amador, né? E ali eu comecei a compartilhar com uma diretoria muito forte. O Luiz Carlos Espíndola montou uma diretoria muito qualificada, tinha gente muito competente na área de administração, na área financeira, em cada uma área. E tanto é que montou esse timaço e fez uma grande gestão. Mas houve um desgaste, um aspecto pessoal e familiar que é muito triste, que quando o Dr. Espíndola perdeu um filhinho, quando estava assistindo o jogo do Avaí, e isso tudo motivou e mais o conjunto de aconteceu, até com essa jogada, na verdade, tirarem o título do Avaí. Então ele resolveu renunciar e o Dr. Comelli insistiu comigo de tal maneira que eu assumisse provisoriamente o Avaí para ter um conjunto mais, digamos assim, naquele momento de harmonia e manter aquele espírito de que estava acontecendo no Avaí já com o Dr. Espíndola. Mas a minha diretoria era uma diretoria muito simples, muito assim, Deodato Gil, Mafra. Eu acho que eu acabei... A sustentação dela era o Osmar Schlindo, que era o financeiro, que era também um braço direito do Dr. Comelli. Sim, no Jornal Estado. Mas era uma diretoria muito mais simples, assim, de uma convivência muito simples, pessoas muito simples e, em outras palavras, sem dinheiro. E nós assumimos o Avaí com 3 meses de atraso salarial.
A primeira medida foi vender o Balduino, que era a estrela do time e o maior patrimônio. Foi negociado com o Grêmio. Aí tem um fato curioso, né? Porque a nossa primeira reunião como diretoria foi à luz do poste. O que significa isso, à luz do poste? É que, claro, para os mais antigos, conseguem visualizar, talvez, e imaginar o que eu estou falando. Ali no Adolfo Konder, tinha um ponto de ônibus que tinha um poste. Na frente tinha aquela sorveteria antiga, de um picolé muito bom. Naquele tempo, aquele poste aceso é que serviu para a primeira reunião nossa diretoria, porque tinha sido cortado pela Elfa a luz da secretaria, da sede. Por causa de atraso. Por causa de atraso. E o que aconteceu? Nós fomos para aquela parte da arquibancada que tinha aquele telhado de zinco e que ainda pegava a luz do poste. Ficamos todos ali naquele cantinho, sentados, fazendo a primeira reunião. Por isso esse Avaí faz coisa. Esse Avaí faz coisa. E tem mais o seguinte, quer dizer, essa curiosidade assim, se acrescenta pelo seguinte, porque nós tínhamos jogo, essa reunião, eu acho que era numa terça-feira, nós tínhamos jogo já no domingo. E aí, como começamos a fazer o inventário, quer dizer, nós não tínhamos meia nem calção, nós tínhamos um jogo de camisa. Então fizemos a primeira cotinha entre nós diretores, cada um deu X reais e fomos ao Davi. Davi da Esportiva. Da Esportiva, pô, tem historinha, né? Para justamente, né? Eu só estou contando. Então, para ver como era a situação em determinados momentos do Avaí. Mas a partir dali a gente foi ajustando as coisas e teve uma figura que veio morar aqui, que era de São Paulo, o Valdemar, ele tinha contato com o pessoal da Adidas. E aí conseguimos o primeiro, olha, aquilo era o primeiro patrocínio de uniforme profissional. Pô, aquelas camisas bonitas da Adidas, o jogo de manga comprida era uma, né? Criamos uma campanha de associados muito boa, cuja capa do carneiro era o Renato Sá, estilizado, que era um jogador jovem, que veio do futebol de salão, veio do esporte amador e que nós introduzimos no Avaí e que já estava começando uma carreira bem sucedida. Então montamos os carnês, chegamos a, eu acho que 2.000 e poucos sócios, e nós fazíamos até, é interessante ali na toca, né, naquele lugar ali, a gente fazia de vez em quando não tem aquela chuletinha de bovino? Sim. Aí sábado a gente reunia os corneteiros, aquele pessoal todo, e fazia mais um dinheirinho ali com aquele almoço. Todo o dinheiro, toda a forma de conseguir era plausível, era necessária, porque não tinha recursos. E além do que, a integração. Sim. Quer dizer, trazer aquele pessoal e tornar o Avaí socialmente, assim, também algo um pouco diferente do que era, né? Pô, inclusive, outro dia nós estávamos num lugar, tu e eu, né? O Rodrigo Capella nos lembrou o seguinte, na minha gestão foi feito o primeiro e único festival de chopp do Avaí, na FAC. Federação Atlética Catarinense. Eu lembro desse festival. Canecos e tudo mais. Então a gente também entrou nesse outro lado. E, inclusive, em setembro, no aniversário do Avaí, nós fizemos um jantar dançante no LIC. Alguns... Né? Sociedade. Então, a gente entrou um pouquinho também nessa linha, além do que, no esporte amador, a gente foi formando bastante atletas, mas foi uma reconstrução de tudo, porque aqueles grandes jogadores que tinha naquele time anterior, o Lico chegou até o Flamengo e ele era emprestado lá do Marcílio Dias. Então, a maioria daqueles jogadores, alguns deles assim, já foram para adiante, e o passe não era do Avaí, eram as coisas mais complicadas, mas nós tivemos que fazer um time novo. E teve um componente na minha gestão que foi fundamental. Houve, por parte da federação, um conjunto de interesses que naquela época era para favorecer a Chapecoense, para favorecer, porque tinha o interesse de um aeroporto em Chapecó, tinha aquela história do Campeonato Brasileiro que era por convite. E o que é que aconteceu? Na minha gestão,
o Avaí foi muito prejudicado em campo. Ou, vamos dizer, também fora do campo. Pô, teve... Estás falando do José Elias Giuliari, que era o presidente da época. Mas não é que ele fosse contra o Avaí, é que tinham outros interesses junto e nós tivemos, então eu vou colocar assim, infelicidades nas arbitragens. Certo. Por exemplo, em Lages a bola entrou e diz que a bola não entrou, mas o gol foi do Décio Antônio. Eu estava atrás do gol, o gol foi legal. É um gol polêmico até hoje. Bom, em Joinville, antes da última rodada, porque se tem a última rodada, o Avaí podia disputar o título em casa, o Manecão, aquele zagueirão, né? Maneca, para variar Joinville, campo amassado, aquela chuva fininha, né? E o goleiro dá um bago, né? Corre o Maneca e o outro dentro da área, os dois caem, pênalti. Uma sequência para tirar o Avaí da disputa do título, porque depois era fácil acertar com o Avaí, para o Avaí ser convidado, mas precisava que outro entrasse para ter dois. Mas isso gerou uma revolta tamanha no Conselho Deliberativo e toda a torcida do Avaí, que eu, como presidente muito jovem, tive uma pressão enorme de todos e da própria imprensa local, no sentido de que não disputar a última partida. Pô, tem que protestar contra isso que está sendo o Avaí, está sendo enganado no processo. Né? E a reunião do Conselho, e talvez com a minha juventude não consegui ter todo esse cenário para ler até um futuro, eu embarquei também, foi decidido, é decisão do Conselho, colocamos em Conselho. O Conselho decidiu que o Avaí não disputaria a última partida, abandonaria o campeonato. Quais eram as consequências? Abandona o campeonato, complica a ida para o Brasileiro. E aquela época, como é hoje, o Brasileiro já era muito disputado, já era uma vitrine completamente necessária. Sim, há alguns campeonatos brasileiros com até 96 clubes. E o que é que acontece? Em função disso, a federação passou a ter ainda uma pior relação conosco, e principalmente comigo. Né? Eu me lembro que foi feita uma das reuniões, aquele turma antiga da CBD, Rubens Hofmach, Rubem Moreira, que o pessoal do Nordeste, do Rio de Janeiro. Aí teve uma reunião que o José Elias Giuliari, muito prestigiado, porque ele era um homem forte no futebol brasileiro, ele conseguiu se posicionar no futebol brasileiro muito bem. Ele era um homem de uma relação muito fácil, pessoal. Socialmente ele era muito agradável e tudo mais. Então ele trouxe os presidentes para cá para uma reunião e tudo mais, inclusive para tratar desse affair, que era o Avaí ter brigado com a federação, ter saído do campeonato, ter manchado de certa forma o campeonato, né? E nessa reunião, não sei se foi o Rubem Moreira ou o Rubem Hofmach, assim, quando ele me viu, que era um camarada muito novo, ele assim, ô menino, não se briga contra Giuliari, você está tomando o caminho errado, você é muito novo, você precisa ter um outro comportamento, e o comportamento é seguir os passos de Giuliari, ele vai fazer o melhor para você. Não seja, aí ele usou até uma coisa, não seja infantil. Sim. Mas a nossa posição ainda foi de relutar contra isso tudo. Mas aí entra uma figura que sempre foi um elo de muita coisa no Avaí. A família Bastos, o Fernando Bastos. Aí o Fernando Bastos encaminha essa conciliação, mas eles queriam que eu pedisse desculpa publicamente. Isso eu não cheguei a fazer. Mas todas as coisas foram encaminhadas no sentido de que as partes se entenderam. Mas o jogo o Avaí não foi. O jogo esse o Avaí não foi. Só fizeram acerto depois. Sim. Para ficar bem. Não, muito lá adiante. Inclusive começou o Campeonato Catarinense depois, também com problemas com o Avaí, com penalidades sucessivas, etc. Porque existia uma coisa que o Avaí era o patinho feio diante da federação, né? E que não era esperado isso pelas relações que o Avaí tinha até com a própria federação. Mas foi também no período da minha gestão que aconteceu algo muito importante. É que nesse tempo já estavam sendo feitas as tratativas junto ao governo e junto a todas as entidades envolvidas para
a permuta do Adolfo Konder para surgir a Ressacada. Então foi também na minha gestão que começaram a acontecer as tratativas e que se concretizaram logo em seguida com a presidência do seguinte, que foi do eterno João Salum, né? Então eu considero assim que muitas coisas aconteceram ali, foi uma experiência incrível para mim, mas também foi do ponto de vista profissional, naquela época eu joguei muita coisa para o ar, e inclusive a minha faculdade de medicina. Trancou? Não fui mais, né? Como é que eu ia? Bom, para contar outra historinha, né? Uma coisa é um presidente rico, outra coisa é um presidente estudante. Com 28 anos. Com 28 anos. Então eu tinha uma Brasília que no final a Brasília estava toda detonada, né? E era com aquela Brasília que eu também viajava. Era uma Brasília amarela, não? Não, era uma Brasília branca. Mas assim, olha... coisas do futebol. E coisas assim que um dos supervisores, que foi o Mira Andrade, aí de vez em quando ele assim, o teu carro está muito ruim, vamos com o meu. E ele era o supervisor. O supervisor tinha um carro melhor do que o presidente. Carro melhor do que o presidente. Mas por outro lado, assim, sempre tive muito apoio, a imprensa foi muito, assim, digamos, condescendente comigo, assim, me respeitou sempre, e claro que também tive sempre um tratamento respeitoso com ela, mas com todos, mas foram, né, sabendo das circunstâncias e sempre de uma maneira geral me deram apoio, mas claro, na hora que o time não ganha, também vem a crítica. Só para lembrar, Elfa, antigamente, é a Celeste de hoje. É a Celeste de hoje. E quanto custou o Balduino para o Grêmio? Lembras de valores? Não me lembro de valores. Porque saísse pagando todo mundo, né? É que não é que a gente liquidou toda a folha, mas ela foi substancial para, digamos, dar arrancada dos primeiros pagamentos, né? E saldar as primeiras dívidas, né? Então, foi muito importante naquela ocasião, e uma decisão que não era fácil, porque aquele que representava era o ídolo, né? E um jogador que para aquela época de uma qualidade, né? Um jogador de alta qualidade. Então foi uma decisão bastante difícil, mas tomamos em conjunto e fomos adiante, e foi entendida posteriormente, tudo bem. Zeno, você foi presidente no mandato tampão, só para a gente relembrar, por 8, 9 meses. Foi bom ter sido presidente? Voltaria a fazer o que fez no passado? Foi bom, sim. Aquelas loucuras de juventude, mas uma loucura boa, né? Então, durante algum tempo, embora a minha passagem seja, né, de em torno de 9 meses, mas chega numa oficina mecânica, só que eu era, naquela época, tinha barbudo e tal, né? Então, a pessoa disse, presidente, professor, presidente. Então, o Avaí e a coisa do futebol é muito forte. E ela é em todas as camadas. Quer dizer, eu estou falando na oficina mecânica, estou falando no restaurante, mas mas é na universidade, é no poder público, entre as autoridades. O futebol é uma coisa que... Então, digamos assim, eu chego ali na peixaria, direto do campo ali, aí chega na peixaria, quando foi presidente, um conta uma historinha, outro conta uma historinha, aí o outro diz assim, mas olha, fosse um bom presidente, mas eras melhor jogador de futebol de salão. Então, essas coisas de peixaria, né? Chegar ali na peixaria do Chico, ali com o Jorge, aquela turma ali, a ligação que eles têm, né? com o futebol e com aqueles que, de uma forma ou de outra, contribuíram muito para o Avaí. Né? Aí eu faço uma menção. Hoje, ainda ser presidente do clube, ainda é ser herói. Nós estamos vendo aí a luta do Batistotti, a luta do Wilfredo Billen. Mas hoje tem mais dinheiro. Sim, a estrutura é completamente diferente. Aquilo ali nós andávamos toda hora atrás de dinheiro.
mas andava toda hora atrás de dinheiro, atrás de pessoas físicas, digamos assim. Era empréstimo do BESC, era coisa, era avalista, era papagaio, né? Pô, então, quer dizer, os uninos, se nós lembrarmos, isso tudo são heróis, né? E eu estou falando daqui da nossa região, mas isso é no estado inteiro, né? Então, eu acho que quando às vezes fala assim, cartola, e falam de uma forma pejorativa, eu acredito que é uma visão míope, porque, pô, essa turma tem que trabalhar muito, tem muita responsabilidade e depende de resultado. Né? E às vezes esses resultados são coisas fatídicas, né? Coisas difíceis e que fazem parte do jogo. Né? Então tem vários assim que dá para lembrar de vários momentos que a gente diz assim, por que eu entrei nisso? Né? Pô, qual foi a consequência? Abandonar a medicina. Hoje eu sinto muito isso. Mas, por outro lado, a paixão e ter sido isso, e ter convivido com isso, meu pai era havaiano, então tem muita coisa do sentimento, da emoção, né? De subjetivismo que tem em torno disso tudo. Eu diria que não me arrependo, não. E hoje tenho os meus filhos havaianos, tenho um sobrinho que está morando em Dubai, que vive com a camisa do Avaí, não perdia jogo, ele chega a viajar de Dubai para cá para ver um jogo. Então, tudo isso tem uma ligação que é que acontece com todo mundo, né? que se doou a essa tarefa, essa missão, digamos assim, social, de ser um presidente de time de futebol. Numa condição que hoje é completamente diferente, mas ele continua sendo um doador de seu tempo, da sua capacidade, da sua competência, da sua família até. Como eram as viagens, como o Avaí contratava ônibus, eu acho que não tinha aquele ônibus ainda do Avaí, né? E a questão de pagamento, teto da cobertura ali do Adolfo Konder, sempre furado, entrando água. Enfim, conta um pouco desses detalhes e alguma história engraçada com os jogadores. É claro que alguém tinha que ser avalista para contratar a empresa de ônibus, né? O hotel para concentração. Agora, o Valerim era um parceiro já naquela época, né? Tinha ali também do lado do Adolfo Conde, tinha uma pensão que a gente também... A Dona Didi? Dona Didi. Então era todo o envolvimento, mas era tudo assim muito, como eu falei, pessoal, assim, não era uma coisa de a fatura duplicata do Avaí, alguém ficava responsável por aquele pagamento, alguém fazia aquela doação, mas claro que tinha também um controle de tesouraria, né? Mas, assim, algumas coisas era de muita dificuldade, realmente. Quando eu via o Lorival Boca de Mina com o filhinho dele no colo, eu já sabia que ele vinha pedir alguma coisa. Ou era um bicho atrasado, ou era um vale, ou era adiantamento. E chegava com o filhinho parece que fazia a cena junto com ele, os dois assim de cabeça para o lado, assim, como estivesse sofrendo, né? Eu dizia, puta, quando eu via... outra... A mulher do Bira Lopes. Regina. Puta, quando aparecia a mulher do Bira Lopes, eu disse assim, já vem encrenca por aí. O Osmar não pagou alguma coisa, estava atrasado, ele veio falar. Então, são essas coisas do dia a dia ligado ao problema, né? Teve um tempo lá que, mesmo no Adolfo Conde, foi criado as banheiras, né? Naquele tempo, aquelas banheiras, aquele negócio todo, mas eram uns 5, 6 banheiras lá, meio... Não era aquilo tudo, mas eram as banheiras, né? E até a hora que a gente teve que realmente encerrar ali e já não consertar mais a iluminação e ter aquela hora daquele desfecho, né? Nós trouxemos o Chagas do Vasco, sim, que era um bom jogador, um cara no zagueirão, e o Chagas tinha acabado de casar. A mulher dele, carioca, acostumada com as coisas lá no Rio de Janeiro, tal, e custou-se para adaptar aqui. Então, tinha uma época, eu solteiro e tudo mais, estava no meu apartamento. O apartamento que nós alugamos para o Chagas era também ali no paredão da Ercílio Luz, aquele, né? Sim. E ali também que eu tinha o meu apartamento. E aí o Chagas me ligou e disse assim,
presidente, eu não estou aguentando mais a minha mulher, ela não está se adaptando aqui, está muito ruim e tudo mais. O senhor vê, eu estou aqui, ela está reclamando que não tem lugar para botar as calcinhas. Então, é tudo, não tem estrutura aqui, ela está insatisfeita com tudo. E ela quer saber onde é que vai, se não tem shopping, como é que vai ser as coisas aqui. O presidente, o senhor tem que me ajudar nisso. O senhor não pode providenciar essas coisas, varal, essas coisas assim aqui para mim? E era assim, historinhas do Avaí. E nós tínhamos, né, muitas histórias para contar, porque o futebol realmente é muito engraçado, as quatro linhas e fora delas, né? Mas agradecer em nome da torcida do Avaí, do futebol catarinense, a sua contribuição, presidente, e desejar aí muito sucesso, muita saúde para o seu trabalho, Instituto Mapa, o Top da Bola, que é o presidente que organiza, toda a equipe. Isso é muito importante. Parabéns aí pelo seu trabalho no passado e no presente, dando continuidade ao nosso futebol. Eu que agradeço a oportunidade e também te felicito por construir e reconstruir tanta coisa do nosso futebol. O Top da Bola, nós vamos agora trabalhar até para ter novidades no ano que vem, né? Vai para a 14ª edição. E como todo um produto que a gente sabe do valor que tem para identificar, reconhecer, homenagear e determinar um conjunto de valores para muita gente no futebol catarinense, ele precisa ter algumas inovações. Talvez a gente coloque também uma votação popular, além da crônica esportiva, por exemplo, o craque da torcida, como já ocorre em outros lugares, e outras modificações que talvez a gente tenha que fazer para ter um evento bastante dinâmico e com bastante atrações e como já esse ano nós tivemos uma novidade, foram convidados torcedores, estava muito legal isso. Então é esse conjunto de pensamentos que a gente tem que ter para inovar, mas não perder um eixo, que é a confiabilidade, a credibilidade, algumas coisas de tradição.